Olá, humaninhos! Sejam muito bem-vindos à nossa aula de sistema esquelético. Afinal, o que é sistema esquelético? Bom, o esqueleto ele nada mais é do que o conjunto de ossos, cartilagens que vão se interligar para formar então um arcabouço, né, que vai proteger os nossos órgãos vitais, como coração, pulmão, né? Todos esses órgãos eles estão protegidos pelo sistema esquelético, por um esqueleto, tá? E ele tem diversas funções. Eu vou estar aqui um pouquinho com a cabeça baixa, porque eu vou estar anotando, vai estar aparecendo aí para vocês na tela, tá? Então, pega aí sua caneta, seu papel, seu tablet, seu computador, enfim, alguma coisa para você anotar, para você não perder nenhuma parte da explicação, tá? Então, eu vou trazer aqui para algumas funções do sistema esquelético para vocês, e uma delas é, como a gente tinha falado, proteção. Ele vai proteger os órgãos vitais, tá? Como vai proteger de choques mecânicos, né? De uma batida, enfim, vai proteger de uma maneira geral. Então, você pode colocar aí como uma das funções a proteção. Ele também vai sustentar e dar conformação no corpo. O seu corpo, ele tá com os músculos e você não fica todo caído, você não fica mole. Por quê? Porque ele dá sustentação a tudo que tem dentro de você, desde os músculos, dos órgãos. Então, ele sustenta você em pé. Então, é por conta justamente do seu esqueleto. Então, você pode colocar aí sustentação. E ele também armazena minerais, né, como o cálcio, o fósforo. Então, coloca aí, armazenamento de minerais. O esqueleto também, ele é responsável pela produção de células sanguíneas. Como assim? Pois é, dentro de alguns ossos, os ossos longos que a gente vai falar mais pra frente, ele tem a medula óssea. Dentro da medula que vai acontecer, né, a produção de células sanguíneas. Então, você pode colocar aí como uma função. E uma outra função também é um sistema de alavancas. Por quê? Porque ele vai permitir a movimentação do seu corpo ao ser ativado pelos músculos. Quanto o nosso sistema nervoso, ele manda informação de que precisa movimentar o corpo para os músculos, o que acontece? Os seus ossos, que está te sustentando, ele vai servir como uma alavanca para você poder andar, para você poder se movimentar. Então, já pode marcar aí, sistema de alavancas. E o nosso esqueleto, ele é dividido em dois. Ele é dividido em esqueleto axial e esqueleto apendicular. E qual que é a diferença? O esqueleto axial, como eu trouxe aqui nessa foto, ele é composto pelos ossos da cabeça, né, do crânio e o tronco. A coluna vertebral, as costelas, todos eles formam o esqueleto axial. Temos também o esqueleto apendicular, que ele é formado pelos ossos do membro superior, como o braço, e o membro inferior, como a perna e a parte pélvica, né? Então, a gente tem esses dois tipos de esqueleto. E o que vai fazer a união entre o esqueleto apendicular e o esqueleto axial? O que vai fazer a união desses dois são os cíngulo ou cintura. Então, a gente tem aqui a cintura escapular e a cintura pélvica, tá? Que também a gente pode chamar ali de cíngulo ou cintura do membro superior, cíngulo ou cintura do membro inferior. Quem é que faz parte do cíngulo do membro superior? É a escápula e a clavícula. Já o cíngulo do membro inferior, ele é composto pelo ilho, pelo isquio e pelo pubis. A partir desses ossos é que consegue se juntar os dois tipos de esqueleto, tá bom? E aí você me pergunta, Fer, mas quantos ossos tem o nosso corpo? E aí eu te digo que a gente considera que temos 206 ossos, tá? Mas esse número ele pode variar por conta de alguns poréns. E esses poréns são, primeira coisa,
o fator etário, idade. Quando a gente vai envelhecendo, os nossos ossos, como no caso os ossos do crânio, ele pode se juntar, se soldar. Então, aqui a gente tem vista superior dos ossos do crânio, e você observa que ele aqui, os ossos parietais, eles não estão divididos como geralmente quando a gente é mais novo. Então aqui você vê que ele está soldado. Deixa eu voltar, apagar essa linha que eu fiz. Você vê que quando você olha assim, eles estão juntos. Então, quando você for contar de um esqueleto mais velho, vai contar como se fosse apenas um osso, né? E aqui não, aqui a gente não tem. Ele tá até meio soldado aqui até mesmo com o occipital, com o osso occipital, os parietais e o occipital. Então parece que é tudo um osso só. Mas, na verdade, quando a gente é mais novo, na fase adulta ali, a gente tem, sim, aqui dois ossos parietais e um osso occipital. Então, aqui já seriam 3 ossos, né? E quando eles estão soldados assim, a gente até chama de abóboda craniana, que é justamente a junção desses ossos, tá? Então, assim como quando mais velhos a gente pode acabar juntando alguns ossos, quando somos recém-nascidos, nós temos a separação de alguns ossos que, quando na fase adulta, eles se juntam. Então, por exemplo, aqui nós temos as fontanelas, que a gente chama, tá? Essas fontanelas, elas são articulações que vai permitir que o crânio, ela cresça, se desenvolva até a fase ali que a criança vai crescendo, né? Então, você pode observar aqui, na parte do osso frontal, que ele é dividido quando a gente é criança, justamente para crescer, para se desenvolver. Já no adulto, o osso frontal, ele é um só. Então, ele não tem essa separação, ele se junta. Então, também esse é um dos fatores que pode acabar implicando na contagem dos ossos, tá? Então, por isso que quando é feito a contagem dos ossos, eles pegam geralmente a fase adulta para fazer essa contagem e dar ali 206 ossos. Uma outra variação também é que alguns anatomistas, eles contam ou não esses ossos sesamoides. O que são esses ossos sesamoides? São esses ossinhos bem pequenininhos que ficam, por exemplo, na parte de baixo do pé. Tem alguns anatomistas que contam, outros não. Tudo isso vai depender. Mas se cair em alguma questão, quantos ossos nós temos, você vai colocar 206 ossos, porque é o que nós consideramos, tá bom? Os ossos, como você já deve saber, ele é classificado de acordo com as suas diferentes formas. E temos várias formas, tá? Vamos começar, como eu já estou mostrando aqui, pelo osso longo. Ele apresenta o seu comprimento maior do que a sua largura. Você vê que a largura é muito menor do que o seu comprimento. E a gente pode citar como exemplo aqui o fêmur. O fêmur, ele é o osso ali da coxa, ele é um osso longo. Então aqui, osso longo. E aqui a gente já entra naquela questão que eu falei no começo, tá? Nos ossos longos, eles são tubulares, ou seja, ele é como se fosse um tubo, tá? E ele tem 2 extremidades que são chamadas de epífise, tá? Então, aqui é uma epífise, aqui é outra epífise. Ele tem uma epífise proximal, que ela está mais próxima do tronco, e uma epífise distal, que ela está mais longe do tronco, na direção do pé, tá bom? Então, ele tem 2 epífises e ele tem um corpo central aqui, chamado de diáfise. No interior da diáfise, ele tem essa cavidade, que é o canal medular. Como vocês podem observar aqui, tem o canal medular, tá? Onde vai se encontrar a medula óssea, tá? E os ossos que ainda estão em crescimento, entre a epífise e a diáfise, tem essa placa epifisária. Ela vai ser responsável pelo crescimento do comprimento do osso,
tá bom? Aqui agora a gente vai falar de um outro tipo de osso, o osso plano. Os ossos planos, eles são caracterizados onde o comprimento e a largura vai predominar sobre a espessura. Por quê? A espessura ela é mais fina, então ele tem um comprimento, você pode ver que o comprimento dele, a largura dele são maiores, como no caso dos ossos do crânio, da escápula, mas eles são finos, tá? Então aqui nós temos ossos planos. Outro tipo de ossos são os ossos curtos, e aqui eu trago como exemplo os ossos do carpo, que são justamente os ossos do nosso punho. Por quê? Qual é a classificação? Aqui nos ossos curtos, a dimensão tanto do comprimento, quanto da largura, quanto da espessura, elas são equivalentes, elas são iguais, tá? Então, aqui eu trago para vocês ossos curtos. A outra classificação são os ossos irregulares. Por que irregulares? Aqui eu trago a vértebra como exemplo. Os ossos irregulares são aqueles que eles não têm uma forma que a gente pode classificar como os outros que, como eu havia falado. Então, no caso aqui das vértebras, ele é classificado como ossos irregulares. Temos também um outro tipo de osso que se chama ossos pneumáticos. Os ossos pneumáticos, eles contêm cavidades que ela é revestida por uma mucosa. Por exemplo, o osso frontal, o osso maxilar. A gente observa que ele é um osso, mas ele tem uma cavidade, tá? E ele permite, por exemplo, nesses ossos que eu falei, frontal, maxilar, ser preenchido pelo ar e diminuir o peso, tá? Então, aqui, ossos pneumáticos. E temos também os ossos sesamoides. Eu já tinha falado sobre ele um pouquinho lá em cima, daqueles ossos do pé, mas aqui eu trago para vocês a patela, tá? Os ossos sesamoides, eles desenvolvem-se dentro dos tendões. Então, a patela é um tipo de osso sesamoide. Agora eu vou falar para vocês bem resumidamente, porque a gente vai ter uma outra aula sobre isso na parte de histologia, mas nós temos dois tipos de substâncias ósseas, tá? Dois tipos principais. E eles são a substância óssea compacta, como eu mostro aqui, ela é mais densa e rígida e ela é formada por lamínulas. Lamínulas ósseas que elas estão bem unidas, como você pode ver aqui. E também temos a substância óssea esponjosa. Neste caso, ela é formada por lamínulas irregulares, como você pode ver aqui, e elas criam espaços que vão ser preenchidos com a medula óssea. Então, a gente encontra esses tipos de tipos de substância óssea aqui, ó, no osso longo, como no caso ali do fêmur. Então, aqui você pode observar na epífise uma substância mais de tecido esponjoso, né? E aqui um tecido compacto na parte da diáfise, tá? Então, para título de conhecimento, eu trouxe para essa aula, mas a gente vai falar mais específico na parte de tecido ósseo na aula de histologia, tá bom? E o que eu quero que vocês tenham em mente é que os nossos ossos, eles são cobertos, revestidos pelo periósteo, tá? O periósteo, ele é uma camada de tecido conjuntivo especializado que vai revestir, então, o osso, mas ele não vai revestir as superfícies articulares, porque elas já são cobertas por uma cartilagem chamada cartilagem hialina, tá? E o periósteo, ele tem duas camadas, uma mais superficial e uma outra mais profunda. Então, aqui, ó, aqui eu trouxe para vocês, você pode ver aqui, ó, que todo o osso ele é revestido do periósteo. A camada mais profunda, ela também é chamada de osteogênica. Ela está em contato direto com o osso e ela é responsável pelo crescimento na espessura do osso, tá? Isso vai ocorrer porque as suas células, elas podem se transformar em células ósseas e permitir a formação
de um novo tecido ósseo, promovendo então o espessamento do osso. Além disso, o periósteo ele também vai desempenhar um papel fundamental ali no remodelamento do osso, permitindo a deposição e reabsorção contínuas, tá bom? E essa membrana, o periósteo, ele é altamente vascularizado. E as artérias presentes nele vai penetrar no osso e vai garantir a nutrição do osso. Quando o osso ele perde esse periósteo, ele deixa de ser nutrido e ele acaba morrendo, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os elementos descritivos na superfície do osso, tá? Eles vão se referir às características que são encontradas na superfície do osso. Então ali a gente vai incluir saliências, depressões, abertura, a gente vai falar sobre cada uma delas, eu vou trazer alguns exemplos para vocês, tá? E esses elementos, eles vão ser fundamentais para a articulação dos ossos, a fixação dos músculos, os ligamentos e cartilagens e para a passagem de nervos e vasos, tá? Então, vamos começar. O primeiro elemento que eu quero trazer aqui para vocês são as saliências. E aqui, como um exemplo, eu trouxe a crista galli, tá? Que fica dentro de um osso do crânio. As saliências, elas vão ajudar a articular os ossos entre si ou fixar uma estrutura como músculos e ligamentos. E isso vai incluir as cabeças, os côndilos, as cristas, eminências, tubérculos, tuberosidades, processos, linhas, espinhas. Tudo isso são classificados e estão dentro das saliências. Todos eles são tipos de saliência, tá bom? Um outro tipo de elemento que o osso pode apresentar são as depressões, tá? E elas podem ser articulares ou não. E elas vão incluir fossas, sulcos, recessos, que servem para acomodar outras estruturas ou facilitar o movimento. Então aqui eu trouxe como exemplo a fossa do olecrano, tá? A gente chama isso de depressão. E também temos um outro elemento que são as aberturas. As aberturas, elas permitem a passagem de nervos e vasos e incluem estruturas como os forames, meatos e ossos. E aqui eu trouxe o forame oval, que fica também no crânio. Então você vê aqui várias aberturas. Temos o forame magno também, que encaixa as vértebras, né? Ou seja, os ossos, eles não são 100% lisos. Ele tem suas aberturas, ele tem as suas depressões, ele tem suas saliências. Tudo isso vai compor o osso, tá bom? Bom, sabendo de tudo isso, você já vai estar preparado para a nossa próxima aula. E é importante vocês saberem, porque na hora de vocês estudarem a anatomia dos ossos, por exemplo, fica mais fácil de você entender que existe essas variações do tipo de ossos ou até mesmo dos elementos que constituem os ossos, tá bom? Bom, eu espero vocês na próxima aula e se essa aula aqui te ajudou, não se esqueça de curtir e de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e de ativar o sininho de notificações para você não perder as próximas aulas. Então, até a próxima!